você é nosso convidado, novamente, como toda semana, nesse fundo escuro, intimista, a conversar sobre recortes de vida e, através dessa transferência das trajetórias de cada um dos nossos convidados, eventualmente olhar o mundo ao seu redor, olhar os planos, olhar a forma como você se relaciona com os seus e com o seu mundo. Essa é a nossa contribuição semanal aqui no Câmara Livre. Paulo César Razucchi, o senhor nasceu em Pederneiras, filho de libaneses e sírios, é isso? É isso. Pai libanês, mãe filha de sírio, sírio de Damasco. O pai de Judei de Marjaiú, no Líbano. O que o senhor diria sobre essa mistura? Aliás, mistura é uma palavra que nos serve aqui do ponto de vista da formação do nosso povo, né? Bastante interessante porque os orientais, né, no caso do Médio Oriente, valorizam muito a espiritualidade. Então, nascer no seio de uma família como essa foi extremamente gratificante, porque nasci no meio da espiritualidade. Não da religião, mas da espiritualidade. E hoje nós não valorizamos muito isso aqui, né? Sim. Nós estamos num meio bastante materialista. Que imagem afetiva, emocional o senhor tem da infância? Tem algum fato, alguma simbologia, um objeto, algo que lhe aconteceu, que quando o senhor olha para o tempo, lhe vem automaticamente, necessariamente à cabeça? Naquela época, Pederneiras era a residência de muitos árabes. A colônia árabe em Pederneiras era extremamente forte. E eles, quase toda semana, se reuniam para discutir uma série de assuntos, né? Discutir política, discutir filosofia, a falsafa, que é a filosofia árabe, falar sobre os vários filósofos. E desde a mais tenra idade, meu pai me conduzia a essas reuniões. Evidentemente, eu não tinha direito à voz. Eu ficava sentado assim na segunda fila e ficava ouvindo esses árabes falarem sobre todos esses temas. Então foi bastante gratificante. Gratificante também foi a participação do meu avô, Salim Simão, na minha formação. Por quê? Por conta dos seus livros. Ele lia aquilo em árabe e depois traduzia, e nós ficávamos discutindo aquelas parábolas todas. Foi uma verdadeira transmissão oral. Essa relação avô e neto tinha uma transferência de valores, uma estratégia aí? Sim, sem dúvida. Coisa que, infelizmente, nós não vemos hoje. Eu acho que as famílias de hoje deixaram essa responsabilidade para a escola. E a escola não tem muito essa função, né? A escola tem a função de transferir conhecimento, não esses valores básicos de ética, de moralidade. Acho que a nossa sociedade hoje carece muito disso. Os pais, de certa forma, sem querer sacrificá-los, mas cometem erros básicos, então, da relação humana, falam da correria, da necessidade de sobrevivência material, enfim, de conforto, como quase um argumento de autopenitência para dizer, não tenho tempo para sentar com meu filho no chão da sala. Exatamente. Eu acho que hoje os pais deixam os filhos por conta da televisão e do celular. Então esse contato direto já não existe mais. E nós sentimos o reflexo disso na escola, né? Hoje, no ensino fundamental, os professores chegam a ser até agredidos moral e fisicamente. Por que a engenharia mecânica, Paulo? É uma vocação que eu senti desde cedo. E a engenharia mecânica é extremamente abrangente, né? Ela não se vincula só à engenharia automobilística, como muitos pensam. Tanto que a minha área se distanciou da engenharia automobilística. Eu trabalho numa interface entre a engenharia mecânica e a engenharia química, a engenharia de alimentos. Essa interface o levou, só para fazer o nosso recorte aqui no caminho do mestrado, na questão do petróleo, que a gente comenta em seguida, até uma relação de doutorado nesse sentido aí. Exatamente, exatamente.
pelo fato de estar numa interface, existem pouquíssimos profissionais no nosso país que militam nessa área. O engenheiro químico, o engenheiro de alimentos, eles utilizam as operações unitárias, né? Filtração, troca de calor não convencional, trabalham com vasos pressurizados, trabalham com a destilação, com a secagem, mas eles não têm condições de projetar os equipamentos. O engenheiro mecânico que tem condições de projetar esses equipamentos não está familiarizado com essas operações. Então eu procurei juntar essas duas coisas e hoje trabalho principalmente com bioreatores. São reatores, equipamentos utilizados na fabricação de medicamentos, principalmente vacinas. Do espaço anterior que eu comentei, do mestrado, o senhor optou naquele período para discutir a questão do álcool, combustível, enfim. Exatamente. A questão alternativa tinha a primeira crise do petróleo palpitando. Exatamente. A primeira crise do petróleo tinha acontecido e havia, sim, todo interesse na USP para a simulação de usinas de açúcar e álcool, de tal forma que elas pudessem cogerar, gerar o açúcar, claro, produzir o álcool e, eventualmente, aumentar a sua eficiência até para suprir as suas necessidades de energia elétrica. Eu ia lhe perguntar, estava na boca aqui, se o senhor acredita no projeto do carro elétrico. Sem dúvida, eu acho que esse processo de carros híbridos, com motor de combustão e com baterias, ou de motor de combustão com hidrogênio, esse processo é irreversível. Quais são os adversários? O mercado, por causa do petróleo, sim, combustíveis fósseis, uma questão de estratégia de mercadológica, enfim, capitalista, ou a questão da autonomia hoje como desculpa? Olha, o petróleo tem uma força gigantesca. Faz guerras, dizima, exatamente. dizima tribos inteiras. Exatamente. Humanas. Exatamente. E vem vindo aí o gás, né? A nossa matriz já tem um percentual bastante interessante de gás natural. Esse gás natural está suscitando a muitas indústrias a trigeração, que seria a produção de energia elétrica, a produção própria de energia elétrica, porque fatalmente, quando a economia se aquecer, nós vamos ter problemas na distribuição de energia elétrica, além do custo. Sim. Então, há muito interesse dessas indústrias na produção própria, até para não parar o seu próprio processo. Em muitas indústrias, parar o processo significa perder muito dinheiro. Então, a trigeração contempla a produção de energia elétrica, a produção de vapor e a produção de frio. Água gelada para o condicionamento do ar. Então, muitas indústrias já estão investindo nesse segmento de trigeração. A produção de energia elétrica é feita através de uma turbina a gás, é um tubo gerador a gás. E o senhor vê a questão da autossuficiência, pensando no tempo, como projeto de uso em escala dessa plataforma de forma positiva? Esse processo, Nelson, ele é irreversível. Nós temos que caminhar para isso. Não há como escapar. O aumento na produção de energia é absolutamente necessário, está relacionado com o avanço da tecnologia, com o aumento no conforto, com o aumento na população, aumento da população. Sim, sim. E condicionamento de ar é algo que virá com toda a força, porque, veja, nós estamos no inverno ainda, né? E já temos temperaturas bastante altas, né? Então, é o resultado do aquecimento global. Sim. O lixo tem algumas experiências, como o senhor bem sabe, de aproveitamento do gás para transformar, falou-se até em crédito de carbono, mas nenhuma dessas experiências ainda em escala, gerando recursos, dinheiro
né? Porque o mundo capitalista gosta muito dessa relação. O senhor acredita que Para isso o vai lixo, acabar se desenvolvendo? Nelson, existem, na minha opinião, duas alternativas que são interessantes e viáveis. Primeira, aproveitar o gás metano, o biogás, e com ele fazer uma série de coisas, né? Ok. Produzir energia, por exemplo, eletricidade. Se você jogar o biogás numa turbina a gás, existe a possibilidade de você produzir outras coisas também. Porque a turbina a gás libera o gás de exaustão a alta temperatura, 600, 700, 800 graus. Esse gás, então, é possível ser conduzido a uma caldeira de recuperação, que seria uma caldeira sem fornalha, para a produção de vapor. E ainda assim, a exaustão da caldeira de recuperação pode ir para um chiller de absorção, com bromê de lítio ou amônia, para produzir frio. A outra alternativa para o lixo é a queima direta, também para a produção de energia. Então, são essas as duas alternativas. Vou fazer um recorte, e a gente vai fazer sempre aqui, estruturante no nosso bate-papo, para pegar uma outra visão orgânica de fora. O senhor tem uma carreira acadêmica ligada à questão de gestão na universidade, né? Sobretudo uma relação umbilical com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, somos unespianos. Uhum. Eu vou fazer a outra parte do nosso olhar aqui. Os institutos ou as ferramentas disponíveis de pesquisa hoje no Brasil, com toda a questão da crise, se o senhor tem uma visão, um comentário conosco, se elas levam em conta essas questões do governo, do dedo de gestão, para pontos de vista estruturantes, ou seja, estratégias de governo. Bom, nós precisamos destinar parte dos recursos para esse tipo de ação, porque precisamos desenvolver a questão do lixo, da energia eólica, da energia elétrica, precisamos trabalhar é o dedo do Estado, no sentido corporativo, para que a gente possa dar vazão a essas necessidades. Eu costumo dizer, Nelson, que a universidade é pública não porque ela precisa ser atrelada ao Estado, ao governo. Ela é pública porque ela tem obrigação de desenvolver políticas públicas. E você citou aí várias que precisam ser desenvolvidas. Né? A população precisa disso. E a população precisa de um contato mais estreito entre a universidade pública e a sociedade. Infelizmente, Nelson, as nossas universidades públicas carecem de recursos. Na verdade, o nosso professor ele fica pressionado. De um lado, nós temos uma sistemática de avaliação. No caso da Unesp, eu me bati muito contra essa sistemática de avaliação, porque ela é punitiva. Acho que a sistemática de avaliação não deve ser punitiva. Okay. Na USP ela não é. E, em função dessa sistemática de avaliação, os nossos docentes precisam publicar, precisam pesquisar. Você só publica numa revista indexada se você faz uma pesquisa de primeira linha, com um laboratório, com equipamentos, bem equipados, né, equipamentos de última geração. Se você não tem dinheiro para equipar esses laboratórios, como você vai desenvolver uma pesquisa que pode ser inserida numa revista indexada, numa revista internacional? Exatamente esse perfil em um meio, lógico, do nosso recorte da questão estruturante que eu estava propondo para o senhor comentar conosco. Como é que fica do ponto de vista desse esforço de cabo de guerra, essa pressão sobre o pesquisador, o professor, e do outro lado de um país que necessariamente, tem outros muito mais desenvolvidos que nós, mas que tem políticas bastante claras e sustentadas, consolidadas, para que essas respostas sirvam à sociedade, em última instância. Você vê que existe aí uma visão um tanto distorcida. Nós devemos, na universidade, atender aos nossos interesses, aos interesses do Brasil, e não tentar fazer pesquisas que interessam a eles. Virar uma corrida de pontuação e titulação. Exatamente, exatamente. Mas nós podemos premiar o professor com titulação desde que ele satisfaça uma necessidade da nossa sociedade. E não trabalhe numa pesquisa de ponta, mas que no momento não há assim, nenhum interesse da nossa sociedade nesse trabalho.
Para quem não sabe, o senhor é não só um estudioso, mas um adepto, se me permite a colocação correta, da Cabala. E eu perguntei aqui fora do ar para o senhor quando que a Cabala tinha entrado na vida do senhor. Eu fiquei surpreendido com a resposta. Confesso que não a tinha. E pedi para o senhor repetir para a gente no ar. O senhor viu o menino. Exatamente. Desde de 6, 7 anos, né? Portanto, da mais tenra idade, em contato com meu avô, esses conhecimentos foram transmitidos. Evidentemente, naquela ocasião, eu não sabia do que se tratava. Lógico. Depois, muito depois, eu vim a identificar. Né? Nós associamos a Cabala com os judeus, mas houve um contato muito forte entre os árabes e os judeus na Espanha, no século XII, no século XIII. Inclusive, os judeus foram muito influenciados pelos filósofos da falsafa. Então, sufismo e Cabalá são duas coisas, duas correntes filosóficas místicas, né? Que, embora com meios diferentes, estão colocados à nossa disposição para atingirmos o mesmo objetivo. Removermos as nossas cinzas internas e acharmos no meio dessas cinzas a luz, o sopro divino, a luz do Criador. Como o senhor bem sabe, o sofisma, por uma questão até de desinformação, para não usar uma palavra mais dura, que é quem está aqui no verbo agora é a palavra ignorância, no sentido de falta de conhecimento, ele acaba sendo utilizado, em parte, o senhor concorda com isso, como até uma estrutura negativa, que é de enganar o outro num argumento retórico. Exatamente, exatamente. Eu acho que muitos associam tanto o sufismo como a Cabala, mas principalmente a Cabala, a coisas ruins. A magia, mas não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É uma filosofia pura. Tanto uma como a outra. E eu acho que são absolutamente necessárias hoje em dia, em função da sociedade em que nós estamos inseridos. Como pensar a busca do sopro da vida numa sociedade tão esquizofrênica como a que vivemos, professor? Tirando um tempo para meditar, né? Silenciar a mente e nos conhecermos. Né? Eu acho que é bastante difícil para quem não está acostumado a silenciar a mente. Se nós não silenciarmos a mente, nós não vamos escutar esse sussurro que é a nossa voz interior. Então, silenciando a mente, nós vamos aumentar nossa criatividade, nós vamos aumentar a nossa intuição. A meditação é, de novo, uma palavra talvez inadequada, mas é uma ferramenta essencial para isso? Essencial para isso. Tanto a Cabala quanto o sufismo colocam à nossa disposição meios para isso, que facilitam esse processo de meditação. Na Cabala, eu particularmente uso muito os nomes de Deus, que são atributos divinos. São 72 nomes, formados por 3 letras hebraicas, retiradas da Torá, quando ela descreve a travessia do Mar Vermelho. Então, é uma letra do primeiro versículo, a primeira letra do segundo versículo, a terceira letra do terceiro versículo, você tem o primeiro atributo divino e assim por diante. São 72. Tem mais um, que é composto por 4 letras, que é o tetragrama, a palavra perdida, constituída pelas letras Iod, Rei, Vav, Rei, Iová. Então, hoje, até no celular, nós encontramos um aplicativo com os nomes divinos, né, para facilitar a nossa meditação. Segundo Bauman, em Modernidade Líquida, o ser humano
incorpora as novas tecnologias, mas num processo de individualização que o escraviza, em detrimento à questão do conhecimento interior. O que o senhor pensa sobre isso? Infelizmente isso existe mesmo, né? A nossa sociedade é bastante voltada para o materialismo, para a competição. E nós precisamos reverter. A competição é salutar até um certo ponto, mas a cooperação é muito mais interessante. O homem é matéria, espírito, usando um pouco de todas essas questões que estão, naturalmente, há muito tempo palpitando dentro do senhor. O homem é constituído dessas duas coisas, né? Isso que nós estamos vendo é apenas um invólucro. Se o senhor comentasse um pouco conosco sobre a questão da realidade virtual e os sentidos. Eu fiz um comentário a respeito disso num último artigo que ainda não foi publicado no JC. Não sei quando o nosso amigo João Jabbour vai colocar à disposição dos leitores. Mas nesse artigo eu procuro mostrar que não existe nada concreto. Porque nós formamos a nossa realidade através dos nossos sentidos. Então, os nossos 5 sentidos são totalmente falhos, né? O que pode ser bom para mim pode não ser bom para você, o que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, a nossa realidade tem uma forte componente subjetiva. E isso vai de encontro ao que a física quântica diz a respeito da realidade hoje. E aqueles sábios, aqueles pensadores da falsafa, há tantos séculos atrás, já diziam isso. Eles estavam procurando desmontar, desmoronar a realidade. Qual o sentido da vida, professor? Essa é uma pergunta que requer bastante reflexão. Nós estamos aqui, Nelson, para fazer uma correção. Aliás, nós já estivemos aqui antes, não é? A vida, ela acontece de forma contínua. É uma terra de passagem? É uma terra de passagem, né? Nós já estivemos aqui e provavelmente vamos voltar, até atingirmos um determinado grau de perfeição, de tal forma a podermos ficar de forma definitiva exatamente da onde viemos. Meu avô dizia numa das suas parábolas, acho que foi a última parábola que ele me contou, no final de semana, ele me disse que estava já bastante cansado e que aquela seria a última parábola. Eu achei aquilo um pouco estranho, aí ele me contou que todos nós, quando nascemos, embarcamos num navio. É como se estivéssemos embarcando num navio para uma viagem. E esse navio para em vários portos. E todos descem. Alguns descem para dar uma olhada, outros descem para comprar algumas coisas. O importante é descer, observar e voltar o mais rápido possível para o navio. Aqueles que voltam carregados de presentes, de coisas materiais, acabam tendo dificuldade, porque demoram mais para retornar ao navio e ficam incomodados com as coisas que trazem consigo. Preocupados com essas coisas. E acabam não se acomodando num bom lugar. E ficam tremendamente entristecidos quando, eventualmente, uma dessas coisas que eles trouxeram some. E esse navio vai voltar um dia para a terra da nossa origem. Vai voltar para o lugar da onde nós viemos. E é importante que a gente chegue a esse lugar carregando experiências, não bens materiais. E ele me disse que, num sábado,
que estava prestes a abandonar esse navio. Na segunda-feira ou na terça-feira, se não me falha a memória, eu já estava em São Carlos, não me lembro se estudando, fazendo algum curso ou dando aula, porque eu lecionei 6 anos lá, quando me ligaram dizendo que ele havia falecido. Então ele voltou para o seu lugar de origem. Paulo, me fale sobre o pai, a vela e a chama, por favor. Eu aprendi a meditar com a vela. É uma maneira extremamente fácil de você conseguir isso, observar a chama, né? E a chama, ela equivale à nossa alma, procurando sempre ascender, subir. E quem aprende? A vela, aquela parafina que representa o nosso corpo que vai se dissolver. Então é uma analogia bastante interessante. Um outro recorte. As universidades, a última das 3 paulistas agora, rompeu um pouco do muro das suas consciências corporativas internas para adentrar no período de divisão de cotas para o vestibular. E eu me perguntei, independentemente das questões filosóficas, se esse recorte, no sentido de distribuição das vagas públicas, se não seria justo ou não, e aqui a provocação é para pôr mesmo o raciocínio, por um critério socioeconômico, então, que aí não ficaríamos olhando para a cor. Nelson, eu sempre fui contra as cotas. O governo deveria investir no ensino fundamental para que ele fique forte, para que ele dê chance a todos, independentemente da cor, de competir igualmente no acesso à universidade. Isso é valorizar a meritocracia. Eu lhe digo isso porque, na época em que eu estava na reitoria, eu estive na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A pró-reitora, na época, foi fazer uma palestra a meu pedido na Unesp, em São Paulo, porque a UERJ foi a primeira universidade do Brasil a abrir as suas portas para os cotistas. E ela contou das imensas dificuldades. Os cotistas, infelizmente, precisariam de um nivelamento antes de começar a fazer o curso de graduação. Descompasso intelectual, exatamente, distância maior. Exatamente. Infelizmente, infelizmente, dentro da sala de aula. Os cotistas também, infelizmente, não tinham condições, às vezes até de chegar à universidade, ou de ficar ali em tempo integral, fazer uma refeição, eventualmente produzir algumas cópias ou comprar uma publicação. Há uma falsa ideia de que mexer o número de vagas para abrir uma porta que está fechada resolve a questão. Exatamente. Ou minimiza os prejuízos. O correto seria realmente valorizar o professor, investir no ensino fundamental e também no ensino médio, para que esses alunos, todos eles, tenham condições de ir para a universidade. Infelizmente, nós tivemos aí um boom de universidades, né? Hoje nós temos universidades que fazem vestibular pela internet. Então, infelizmente, o próprio mercado é quem vai selecionar esses egressos da universidade. O senhor me contava que seu pai, entre outros valores simbólicos ou não, fundamentais, utilizou uma frase que ainda lhe acompanha: seja produtivo. Sempre. Seja produtivo sempre. Nós estamos aqui para isso, né? Para sermos produtivos. A formação superior no Brasil, ela consegue, no tempo, preencher as escalas de todas as nossas angústias que a gente precisa? A gente estava falando sobre fontes de energia aqui, sobre descobertas de medicina, que eu contava para o senhor que estava
uma outra matéria antes da gente conversar. É um processo natural, eu que estou aflito à toa. A universidade pública ela tem um papel importante nesse contexto, né? De abrir novas frentes. A Unesp, por exemplo, ela criou a engenharia madeireira, ela criou o curso de biotecnologia. São cursos que envolvem muito recursos, né? A universidade teve que investir muito em laboratório para propiciar a esses alunos um curso de qualidade. É um papel que as universidades particulares não têm. É por isso que as universidades públicas precisam de um aporte cada vez maior de recursos para suprir as necessidades do Brasil, para tirar o Brasil desse atraso em termos tecnológicos. E em um outro ângulo... E veja, Nelson, nós estamos desde 1995 com o mesmo percentual de divisão do ICMS. De divisão do ICMS, 9,5%. E o difícil é que as despesas na universidade crescem, porque o governo pressiona a universidade. Vamos implantar a universidade em número maior de cidades, vamos aumentar o número de cursos, vamos aumentar o número de vagas. Mas a receita continua a mesma. Aliás, ela, numa época de crise como essa, fica menor. E além disso, no caso da Unesp, sem ser bairrista aqui, mas colocando na mesa, ficou completamente desproporcional, irracional até a expansão dela no tempo em relação às 3 universidades paulistas. Exatamente. A Unesp foi quem mais se expandiu. Só na nossa gestão de 2001 a 2005, nós fizemos uma expansão física de 50%. A USP fez expansão, a Unicamp fez expansão, mas não nessa proporção. E veja, a USP terminou o ano passado com um déficit de quase 600 milhões de reais. Então eu lhe pergunto, eu lhe faço essa pergunta, faço a todos, né, essa pergunta, porque infelizmente, quando nós fizemos essa expansão na Unesp, nós tínhamos a promessa do governo do Estado, que não foi cumprida. Nós tínhamos um convênio com as prefeituras, onde a Unesp se instalou. E essa promessa ou essa contrapartida foi parcialmente cumprida. Então, a pergunta é a seguinte: será que com a implantação da Faculdade de Medicina aqui em Bauru, o governo vai ter condições de cumprir a sua promessa para com a USP? Será que a prefeitura terá condições de assumir o hospital de base? Eu acho que é um ônus muito pesado para a nossa prefeitura. Aliás, se você olhar os números sustentáveis de 188 leitos hoje, apenas como um referencial, de 8 milhões e meio de reais para custeio do que está posto, 2 milhões e meio do governo federal e 6 do Estado, esses são os números, os fundos estadual e nacional de saúde, com recursos, como é sabido, de tabela SUS estrangulados no tempo. Completamente estrangulado. Você sabe que... É um... Eu vou lhe dar os números... É um ato além da coragem. Exatamente. Eu vou lhe dar os números daquela época, não sei hoje, né? Mas, num hospital universitário, você não pode deixar ninguém morrer na porta. Então, vamos colocar mais um leito, vamos colocar mais um leito. E acabamos extrapolando aquele número de leitos que seria estritamente necessário para a formação dos médicos. Naquela época, o Hospital das Clínicas de Botucatu consumia 40% do nosso orçamento. Era necessário? Era necessário. Sim. A relação hospital-escola é uma concepção bastante interessante, mas tem que olhar, obviamente, como toda gestão, a questão do custeio, da sustentação disso. Exatamente. Dentro de um sistema, né? Exatamente. Aliás, um outro dado da USP aqui, não se trata de tratar isoladamente das questões, mas na distribuição de custeio per capita aluno, o número de vagas, que é um dos indicadores, não pode ser o único, né? Porque tem essas variáveis assim, bastante importantes, onde tem universidade, com hospital, cada área e sua característica específica.
mas o campus de Bauru, por exemplo, da universidade, o conselho universitário, é R$300 mil por aluno, porque o número de vagas está concentrado em odontologia e fono, comparado com outros campos da própria Universidade de São Paulo, é tão distante que é de 300 mil para 40 mil, por exemplo. Exatamente. O financiamento aí desse sistema que está aí. Eu acho que todas as universidades, as federais mais ainda, né? Mas mesmo as nossas universidades do Estado, elas estão sofrendo assim uma queda no nível de ensino. Por conta dessa restrição orçamentária, nenhuma delas tem nota de corte no vestibular, o vestibular é classificatório. Então, infelizmente, chegam até a universidade esses alunos egressos da progressão automática. São alunos que, infelizmente, não têm condições de acompanhar uma aula. Essa foi uma das razões de eu ter saído prematuramente da universidade. Um sofrimento interno de angústia. Angústia. É justa, em certa dose, ou não é justa a crítica de uma das correntes de que a universidade também é uma célula que se fecha nas relações com a sociedade e que essa inter-relação precisa ser mais aberta? Essa é uma crítica justa, Nelson. Ela é justa e tem uma razão, porque a universidade ela está valorizando muito a titulação. E para você chegar à condição de doutor, chegar à condição de professor adjunto ou de professor titular, ou livre docente, você tem que ter publicações, participar de congressos, né, e inserir artigos em revistas indexadas. Então, isso é que faz com que a universidade se distancie um pouco da nossa sociedade. O que a universidade precisa fazer é mudar o foco, né? Mudar o foco, começar a valorizar o que a nossa sociedade precisa. E hoje, infelizmente, a nossa sistemática de avaliação, ela exige do professor ser bom em tudo. Ele tem que ser bom na pesquisa, ele tem que ser bom na extensão, na graduação, na docência, tem que cumprir a sua cota na pós-graduação. Infelizmente, isso é difícil. No meu departamento, por exemplo, eu tenho exemplo de excelentes professores extensionistas que deveriam se concentrar nisso. Lá existem professores com uma didática fantástica, né, que precisariam ficar mais tempo na sala de aula. Por outro lado, nós temos lá grandes pesquisadores. Para esses, ir para a sala de aula é um sacrifício. Ele tem que cumprir os variados papéis. Então, a universidade ela tem que dar uma olhada e verificar a vocação de cada um. Não avaliar o ser individual, mas avaliar o departamento que congrega tudo isso. Ou avaliar o curso. Né? Qual é o resultado da nossa produção? Como o nosso egresso, o formado, está se saindo no mercado de trabalho? Mas parece tão simplista, mas óbvio de verificar que nas relações do dia a dia a gente vê inúmeros seres humanos com capacidade gigantesca de aprender e gerar ideias, portanto são pesquisadores natos, mas não necessariamente têm vocação e jeito para ensinar, para transferir conhecimento. É uma verdade. É uma verdade. Um outro recorte do nosso tema que me veio aqui a questão necessária de registrar. O homem que inventou a bomba atômica, do ponto de vista das relações de energia em alta escala para poder de destruição, o que isso suscita na cabeça do senhor? Ele está a caminho do quê nesse horizonte? A pesquisa em energia nuclear, ela foi realmente incentivada durante a Segunda Guerra, com fins bélicos, né, infelizmente. Existe uma componente interessante, que é a produção de energia. Mas a ela nós associamos uma série de riscos, né? Até hoje nós não sabemos o que fazer com o lixo nuclear.
E agora, nós estamos vendo aí pela imprensa a escalada da violência entre Estados Unidos e Coreia do Norte. De um lado você tem um ditador, do outro lado você tem um presidente que ainda ninguém sabe classificar direito, né? Ou enquadrá-lo direito. Eventualmente alguém pode soltar uma bomba e acabar com a humanidade como nós a conhecemos hoje. Então esse não é o caminho. A energia nuclear não é o caminho. Nunca foi. A ignorância escraviza, professor? A ignorância é um dos nossos maiores males. É um dos nossos maiores males. E só a educação é que pode resolver todos os nossos problemas. Infelizmente, a nossa educação está relegada ao quinto plano. Os nossos políticos não estão valorizando a educação como ela precisa ser valorizada. Veja o exemplo da própria Coreia do Sul, que até poucas décadas atrás estava no maior atraso. Investiu maciçamente na educação e hoje é uma das potências. E investir na educação resolve os nossos problemas, mas não resolve de imediato. Você precisa de 2 ou 3 décadas para atingir um patamar interessante. Que aflição ou não o cidadão Paulo César Razúcar tem sobre essa anestesia social que enfrentamos não na primeira crise, ciclicamente vieram outras e infelizmente outras virão por uma série de deficiências nossas, institucionais, de nação, de conteúdo, de educação, de informação, enfim. Por que estamos tão passivos, então? Mas veja, é a falta da educação. A educação permite a pessoa se politizar. E só se politizando é que ela vai saber votar. Nós estamos com esses políticos aí porque nós os colocamos lá. E nós os colocamos lá porque padecemos da falta de educação. Nós não fazemos uma análise crítica, nós não conversamos sobre política, nós não dialogamos sobre política. Nós nos afastamos das coisas que acontecem lá. Hoje eu vejo facilmente em qualquer lugar, né? Quando aparece uma entrevista entre um jornalista e um político na TV, as pessoas mudam de canal ou voltam a sua atenção para o celular. É uma desprezam esse assunto. Idiotização sistêmica. Exatamente. Isso realmente causa uma aflição. Paulo, o que você gosta de fazer quando não está envolvido com conteúdos, com suas questões internas, intelectuais, no teu canto, no teu mundo? Eu não tenho muito tempo para isso, mas porque ao sair da universidade... Continue inquieto? Continuo inquieto, montei uma pequena empresa, né, de assessoria, de projetos, né? E de lá para cá tenho feito isso. Meu tempo está sendo realmente bem utilizado nisso. Mas quando tenho uma folga, eu vou para o meu jardim, cuido das minhas coisas no jardim. Eu tenho em Piratininga uma área relativamente grande, quase 2.000 metros quadrados. Ali eu tenho a piscina, eu gosto de nadar, tenho a minha academia, me movimento um pouco. Então, as horas de folga eu passo assim. Fica aguçando os sentidos, a relação com a terra, com exatamente. Tato, com cheiro, água. Com água. Muito bom. Paulo César Razúcar, obrigado por esse recorte de vida com a gente aqui e por ter tido a paciência de aceitar o convite e nos esperar para essa conversa, que na verdade não é nossa, que ela seja repassada para os demais. A satisfação foi minha estar aqui, agradeço o seu convite e a oportunidade desse bate-papo. Muito obrigado, até o nosso próximo Câmara Livre.